impessoal. Mas eles dizem que foi impessoal. Tá, sim. A graça, eles disseram que deveria ser impessoal a graça, lá atrás. Mas a condenação é pessoal. Então, o que o Alexandre de Moraes hoje faz é perseguir pessoas especificamente por claramente interesses pessoais ou algum tipo de problema que ele possa ter com essa pessoa específica, como é o caso... Olha, Pavinato, eu comecei dizendo que no Brasil hoje nós estamos vivendo uma insegurança jurídica assim, ao seu nível mais extremo, né, na medida em que um parlamentar, no caso Daniel Silveira, grava um vídeo no qual ele faz críticas aos ministros e em função desse vídeo ele começa a viver o seu calvário aqui no Brasil. E eu diria mais do que insegurança jurídica. Quando nós tivemos a primeira onda, né, digamos assim, a primeira geração dos direitos humanos, né, da Declaração dos Direitos Humanos no mundo, né, essa primeira geração dos direitos humanos, ela visa justamente proteger o indivíduo, proteger o cidadão contra o Estado, né? O Estado, ele é muito poderoso e aí nós precisávamos de direitos mínimos que garantissem que uma pessoa não podia ser presa sob qualquer acusação, sem passar pelo devido processo legal, sem ter direito à sua ampla defesa e muito menos com base em um crime que não existiu, né? Porque o crime de criticar ou de proferir a sua opinião não é um crime contra o Estado democrático de direito, ainda mais estando esta crítica vindo de um parlamentar no exercício do seu mandato. Tanto que, na noite em que ele foi preso pela primeira vez em flagrante, às 23 horas do dia 16 de fevereiro de 2021, ele disse que ele estava tranquilo porque ele tinha imunidade material, né? Coisa que foi negado a ele. E no decorrer desse episódio, né, que já se vão aí muitos anos, a gente vem assistindo um estado de exceção. O Daniel Silveira segue sendo o alvo preferido do Alexandre de Moraes numa cruel perseguição e tortura que, a meu ver, parece que ele quer que sirva de exemplo para amedrontar outras vozes, para calar a população brasileira, né? E aí nós tivemos aí, em maio de 2024, ele já estava preso há 754 dias. Eu calculo que hoje já deve estar dando 1000 dias em que ele está preso. É uma total tortura, destruíram a vida deste parlamentar, o Alexandre de Moraes é o responsável por isso, negou a ele, né, o benefício do artigo 53 da Constituição Federal, que é o artigo que trata da imunidade parlamentar, do parlamentar poder proferir a sua opinião, e nesse período ele não teve direito à sua imunidade parlamentar. Foi cancelada a graça que foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, revogou o livramento condicional com base em um motivo completamente descabido, não considerando os motivos de saúde do parlamentar naquele momento. Agora ele nega o indulto, também de forma descabida, sem embasamento legal, dizendo que o indulto não cabe a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Qual que é o embasamento legal disso? E já diz que não terá direito a um novo livramento condicional. Então, assim, é lamentável a gente ver
o Daniel Silveira é um mártir desta situação que a gente vive hoje no Brasil, dessa ditadura que a gente vive hoje no Brasil. Temos outros perseguidos políticos, mas eu acredito que ele vem sendo a principal vítima do Alexandre de Moraes. Esse caso, ele exemplifica bem a razão pela qual a gente não pode tolerar o pequeno mal. Eu vou tolerar o pequeno mal para evitar o mal maior. A gente não tem que tolerar mal nenhum. Porque é nessa brincadeira que todos os ministros do STF condenaram em conjunto Daniel Silveira, aceitando o desmando do Alexandre de Moraes. É nessa toada que a maioria do Congresso Nacional consentiu ao STF o direito de abusar dele próprio. E é interessante, o Alexandre de Moraes retoma mais uma vez, né? Não pode ser aplicado o benefício do indulto natalino ao condenado por crime contra o Estado Democrático de Direito. Mas o assassino pode, porque o assassinato é um crime muito democrático. Quem não quer um homicida? Veja o caso do ciclista. O caso do ciclista no Parque do Povo dessa semana. O ciclista Vitor Medrado, que foi assassinado nas primeiras horas da manhã, na área nobre da capital paulista, teve o celular roubado e foi morto covardemente. O que mostra também que a segurança pública em São Paulo está uma porcaria. Que é inaceitável o que aconteceu. Se um cara desse vai preso e ele cai na regra do indulto, ele sai. Porque matar um ciclista depois de roubar o celular, matar um ciclista desarmado que não reagiu ao roubo do celular é muito democrático. E o que é um crime contra o Estado democrático? O ministro do STF não é Estado. Estado é formado de 3 coisinhas: povo, território e direito. Crime contra o Estado é afrontar o direito. É querer mudar o direito. E quem pode mudar o direito sem o poder de mudar o direito é o Supremo. E o Supremo está cometendo crimes contra o Estado Democrático de Direito ao mudar o direito. Quem comete um crime contra o povo. E a corrupção, para mim, é muito mais antidemocrática, ela fere muito mais o Estado Democrático de Direito. Para mim não, para qualquer pessoa com vergonha na cara. Então veja, Valdemar Costa Neto e José Dirceu, condenados por corrupção. Isso fere muito mais o Estado Democrático de Direito porque fere o povo. Mas a eles coube o indulto. E a lei é a mesma. A lei é a mesma. A Constituição é a mesma. Só não é usada. E também o território. E aí eu não entendo por que não estão presos por golpe de Estado os narcotraficantes que participam de Comando Vermelho, de Primeiro Comando da Capital, porque eles tomam trechos, eles tomam pedaços grandes do Estado brasileiro e colocam ali a sua lei, a sua soberania. Agora, um ministro do STF não é o Estado de Direito. E com essa decisão, mais uma vez, o Supremo mostra para o povo brasileiro qual é o nosso lugar. O nosso lugar é calado, lá embaixo. Ô Pavinato, eu tenho uma má notícia para você. O ministro Alexandre de Moraes está correto. Sabe por quê? Porque no indulto, a regra não prevê indulto para quem foi sequestrado pelo Estado. E essa é a situação do Daniel Silveira. Ele foi sequestrado pelo Estado na medida em que a prisão dele é ilegal. Então não tem indulto. Como é que a gente vai debater indulto se a origem do problema, que a prisão é ilegal? Como é que a gente vai debater se ele deve ou não ter prisão domiciliar ou os regimes semiabertos, se a prisão é ilegal? Explica que você está sendo irônico. Estou sendo irônico. Isso, né? Por favor. Tem ironia. Contém ironia. Porque se a prisão é ilegal, tanto faz se tem indulto ou não tem indulto. A prisão é ilegal. Eu entendo que a defesa do Daniel Silveira, na medida em que ele está preso ilegalmente, tem que tentar qualquer coisa. Mas assim, não há indulto para quem está preso ilegalmente. Ele tem que ser solto, simplesmente assim. Não precisa de indulto para ser solto se a prisão é ilegal. Então, e por que a prisão é ilegal? Pela questão da imunidade parlamentar. Para mim é muito simples. A imunidade parlamentar vem antes de tudo. Então não precisa nem debater o flagrante perpétuo, não precisa debater o conteúdo do vídeo, não precisa debater a covardia da Câmara
dos deputados, tudo isso vem depois da prisão ilegal. Por isso que eu fui irônico e disse, o Alexandre de Moraes está certo, ele não tem que dar indulto para uma prisão ilegal, simples assim. E você veja, né? E isso serve também para o debate da anistia, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque a gente está tentando dar roupagem de legalidade para solucionar uma ilegalidade. É o caso do Daniel Silveira. A gente fica tentando, vamos tentar ter um indulto, vamos tentar transformar no indulto a saída, e ninguém fala mais nisso. Vamos tentar fazer uma anistia para ninguém falar mais na ilegalidade dos quase 2.000 presos políticos que esse país teve, desde 2023. Até quando a gente vai conviver com essas tentativas? Porque são tentativas frustradas. Vocês veem, não adiantou graça, não adiantou indulto, não adiantou a progressão do regime de pena, que existe desde 84, foi sancionada pelo presidente Figueiredo, uma coisa que existe desde sempre. Então, não tem legalidade certa para a ilegalidade. Enquanto a gente continuar debatendo com a ilegalidade, de qual maneira nós podemos legalizar ou desfazer o efeito da ilegalidade e não tratar da ilegalidade. É isso. Quando a gente não trata um câncer, ele metastaseia. E um câncer em metástase, não adianta você tirar um pedacinho que aparece. Não adianta. Seguindo a linha do que o Luiz Arthur falou, eu fiz algumas anotações até para poder organizar a minha linha de pensamento. A graça é impessoal. A graça é pessoal. O indulto é impessoal. Mas eles dizem que foi impessoal. Tá, sim. A graça eles disseram que deveria ser impessoal, a graça. Lá atrás. Mas a condenação é pessoal. Então, o que o Alexandre de Moraes hoje faz é perseguir pessoas especificamente por claramente interesses pessoais ou algum tipo de problema que ele possa ter com essa pessoa específica, como é o caso agora da PGR, dando sequência aí ao processo de Bolsonaro e pedindo 28 anos de prisão por crimes que não fazem o mínimo sentido, cartão da vacina, joias, que a gente sabe que as regras foram mudadas, a questão de um golpe de Estado, onde o Bolsonaro tinha simplesmente começado a transição presidencial. E aí a gente percebe que existem deputados, parlamentares que já fizeram ataques muito mais graves do que o Daniel Silveira fez para Alexandre de Moraes, para o STF, afirmações que poderiam ser levadas muito mais a sérios e não tiveram a mesma condenação que o Daniel Silveira. Então, uma coisa que eu me pergunto é qual a motivação real do Alexandre de Moraes? Será que é simplesmente utilizar o Daniel Silveira como um exemplo para os outros? Ou realmente ele tem alguma coisa, ele está utilizando o seu poder como todo ditador para crucificar alguém por motivos simplesmente que não são nem legais e nem plausíveis, né? É realmente uma disputa, uma birra pessoal. E utilizando hoje fatores que são utilizados aí em países como Venezuela e Nicarágua, né? Nicarágua, que estabeleceu a lei da mordaça, que era muito parecida com a lei da censura que queriam implantar no país, e que desde 2018 nós não vemos mais nenhum tipo de manifestação, porque todos os inimigos do ditador foram presos, todos os opositores estão na cadeia, os que não foram presos estão exilados, inclusive o pessoal da esquerda que apoiou que ele chegasse no poder, e a gente vê isso se repetindo depois de ter dado certo na Nicarágua, na Venezuela, e agora acontecendo no Brasil de uma forma muito semelhante, né? Então eu acredito que a gente já está realmente em um estado de exceção, mas como o professor Marcelo Suano falou muito bem ontem, no programa de ontem, eles não admitem isso oficialmente porque eles não querem perder a liberdade de circular pelo mundo, passeando, participando de eventos, palestras e fazendo aí uma cena, né, de que realmente nós vivemos numa democracia que não existe já há muito tempo. E desde setembro do ano passado ninguém é convidado para mais nada, a não ser lide, essas coisas que a gente sabe o que é. Professor, só me corrigindo, né? Não é metastaseia, é metastatiza. Metastatiza. Então, primeiro C, você curte.
que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.